No verão sufocante de 2006, Jackson, Mississippi, parecia um lugar onde a vida poderia estagnar sob o peso do calor. Para Lisa Johnson, o calor sufocante refletia suas lutas. Aos 32 anos, era mãe solteira, recentemente abandonada pelo marido. Com seu filho Alex, agora com 6 anos, Lisa enfrentou a realidade esmagadora de criá-lo sozinha. O seu marido tinha partido sem aviso, tirando não só as suas poupanças comuns, mas também a estabilidade que definira a sua vida. Lisa teve que tomar uma decisão difícil. Sem nenhum outro lugar para se virar, ela voltou para sua casa de infância com sua mãe, Evelyn. A casa era pequena, mas familiar, seus móveis desgastados e restos de papel de parede desbotados dos primeiros anos de Liza. Agora, seria um santuário, um lugar onde ela poderia reconstruir sua vida. Evelyn, aos 58 anos, tinha os seus próprios problemas de saúde, mas acolheu a filha e o neto, sabendo que não tinham para onde ir. A saúde de Evelyn estava em declínio há algum tempo, e Lisa não podia contar com a mãe para muita ajuda física. No entanto, Evelyn concordou em cuidar de Alex enquanto Lisa trabalhava em turnos duplos em uma mercearia local, fazendo tudo o que podia para sustentar seu filho. As longas horas foram cansativas, deixando Lisa exausta física e emocionalmente. Quando ela chegou em casa, muitas vezes era tarde, e suas interações com Alex haviam diminuído para breves momentos antes de dormir. Ele se agarrava a ela, suas pequenas mãos puxando seu avental de trabalho, implorando por apenas mais alguns minutos de seu tempo. "Vou ler para você amanhã, querida", ela sussurrava, pressionando um beijo em sua testa. Mas amanhã raramente veio para Alex. Na maioria das noites, Lisa desmaiava na cama, seu corpo doía com o trabalho do dia, sua mente turva com preocupações sobre as contas que nunca paravam de se acumular. Sua vida havia se tornado um ciclo implacável de trabalho, lar e momentos fugazes da maternidade. Alex, jovem demais para entender os fardos que sua mãe carregava, apenas sentiu sua ausência. A tensão na casa era palpável. Evelyn, embora solidária, costumava comentar sobre o pouco tempo que Lisa passava com o filho. "Ele precisa de você, Lisa", ela diria, com a voz tingida de preocupação. Mas Lisa não teve escolha. Com o aumento do custo de vida e nenhuma outra família em que confiar, ela teve que trabalhar. Ela sabia que Alex estava ficando distante, recuando para dentro de si mesmo. Ele passava a maior parte do tempo com a avó ou sozinho, brincando com seus brinquedos ou assistindo televisão, seus olhos arregalados frequentemente escaneando a porta, esperando o retorno de sua mãe. Na escola, Alex lutou. Os professores notaram seu comportamento retraído, sua relutância em se envolver com outras crianças. Sentava-se sozinho no recreio, desenhava ou chutava uma bola sozinho. Os professores tentaram convencê-lo a socializar, mas ele raramente respondeu. Seu isolamento só se aprofundou com o passar dos meses. Lisa, sem saber o quanto sua ausência o estava afetando, avançou, acreditando que estava fazendo o melhor que podia pelo filho. Suas noites juntos eram muitas vezes tranquilas. Alex se sentava à mesa da cozinha, colorindo ou brincando com figuras de ação, enquanto Lisa preparava o jantar. Ela olhava para ele de vez em quando, culpando-a por não estar mais presente. Ela sabia que algo estava escapando entre eles, um vínculo que deveria ter sido inquebrável estava agora se desgastando nas bordas. Mas não houve tempo para o corrigir. Ainda não. Ocasionalmente, o esgotamento de Lisa dava lugar a momentos de reflexão. Tarde da noite, depois de Alex ter ido para a cama, ela se sentava na varanda com uma xícara de café, pensando na vida que havia imaginado para si mesma. Era suposto ser diferente, mais feliz, mais estável. Ela sonhava em criar Alex com um parceiro ao seu lado, em dar-lhe tudo o que nunca teve. Mas esses sonhos tinham quebrado o momento em que seu marido saiu pela porta, deixando-a para pegar os pedaços. Evelyn tentou ajudar onde podia, mas sua saúde estava diminuindo e Lisa sabia disso. O fardo de cuidar tanto da mãe como do filho pesava sobre ela. Houve momentos em que ela desejava apenas um dia de alívio, um dia em que não precisava ser tudo para todos. Mas esses dias nunca chegaram. À medida que o verão se arrastava, a vida de Lisa tornou-se um borrão de responsabilidades. Ela teve pouco tempo para refletir sobre o quanto sua ausência estava afetando Alex ou o quanto a saúde de sua mãe estava se deteriorando. Ela estava focada apenas na sobrevivência, passar um dia de cada vez. Mas com o passar das semanas, a distância entre Lisa e Alex cresceu, e nenhum deles percebeu o quanto precisavam um do outro, o quanto ambos estavam entrando em seus próprios mundos. Para Lisa, era a rotina diária de trabalho e exaustão. Para Alex, era a solidão de uma infância passada sem a presença da única pessoa que ele mais ansiava, sua mãe. Naquela pequena casa em Jackson, Mississippi, a vida continuou a se desenrolar, mas sob a superfície, rachaduras estavam-se formando. Quando Alex completou 10 anos, a vida de Lisa havia se estabelecido em um ritmo monótono. Ela ainda trabalhava longas horas no supermercado, mal conseguindo sobreviver, enquanto Alex ficava mais retraído,
passando a maior parte do tempo com sua avó, Evelyn. A culpa que Lisa sentia por sua ausência a atormentava, mas parecia não haver saída para o ciclo. Tudo mudou no início de 2011, quando Lisa conheceu Paul Rivers, um homem humilde e trabalhador, em seu trabalho. Paulo tinha 45 anos, era um homem alto e de ombros largos, com mãos ásperas e um comportamento gentil. Trabalhava na construção, a viver de salário em salário como Lisa. A partir do momento em que se conheceram, Lisa foi atraída por sua simplicidade e bom coração. Ele não era chamativo ou particularmente charmoso, mas era confiável, algo que Lisa não tinha experimentado desde que seu ex-marido saiu. Paul tinha vivido sozinho por anos, preferindo sua vida tranquila, mas algo sobre Lisa provocou uma conexão. Eles começaram a passar um tempo juntos, e dentro de alguns meses, Paul se mudou para a pequena casa com Lisa, Alex e Evelyn. Alex, que estava acostumado a ter sua mãe sozinha apesar de sua ausência, inicialmente resistiu à presença de Paul. Para ele, Paulo representava uma intrusão, um lembrete de que seu pai nunca mais voltaria. Ele deixou seus sentimentos claros, respondendo a Paulo com fria indiferença ou hostilidade absoluta. Ele mal falava com ele no jantar, recusava-se a reconhecer suas tentativas de ajudar em casa e agia com mais frequência na escola. Paulo, no entanto, foi paciente, entendendo que levaria tempo para ganhar a confiança do menino. Uma noite, apenas alguns meses depois de Paul se mudar, Alex voltou da escola com um olho roxo. Ele havia brigado com outro menino, que o vinha provocando por não ter pai. Lisa ficou furiosa quando soube disso, mas foi Paul quem interveio. Ele sentou-se Alex para baixo, sua voz profunda calma e constante, e ouviu como Alex desabafou suas frustrações. Em vez de castigá-lo, Paulo compartilhou sua própria experiência de crescer sem pai e como isso moldou sua vida. Pela primeira vez, Alex sentiu-se compreendido. Paul não era apenas mais um adulto que o via como um problema a ser corrigido, foi alguém que conseguiu. O avanço veio alguns dias depois, quando o menino que havia lutado com Alex tentou intimidá-lo novamente. Paul, que estava esperando para pegar Alex na escola, testemunhou o incidente. Ele calmamente se aproximou dos meninos, de pé e impondo respeito, e disse ao valentão em termos inequívocos que Alex não estava sozinho, ele tinha alguém cuidando dele agora. O menino recuou e Alex olhou para Paul, algo mudando entre eles naquele momento. A partir desse dia, a atitude de Alex em relação a Paul mudou. Ele não o via mais como um estranho ou uma ameaça. Eles começaram a passar mais tempo juntos, com Paul ensinando a Alex pequenas coisas ao redor da casa, como consertar uma maçaneta quebrada, como trocar uma lâmpada ou como consertar uma parede. Esses momentos, embora pequenos, foram monumentais para Alex, que nunca teve uma figura masculina para lhe mostrar essas coisas. Lenta mas seguramente, Paul tornou-se a figura paterna que Alex estava desaparecido há tanto tempo. Lisa notou a mudança com alívio. Ela temia que Alex nunca aceitasse Paul, mas agora os via se aproximando a cada dia. Passavam os fins de semana juntos, a mexer no quintal, a trabalhar em pequenos projetos ou apenas a ver desporto na televisão. Alex, que sempre foi um pouco solitário, agora olhava para Paul de maneiras que o surpreendiam. Ele começou a pedir conselhos a Paul sobre coisas sobre as quais nunca se sentira à vontade para falar antes, trabalhos escolares, amigos, até mesmo sua estranheza com as meninas. Paul não era mais apenas alguém que morava na casa, ele estava se tornando uma figura central na vida de Alex. Mas enquanto o vínculo entre Paul e Alex crescia, Evelyn permaneceu cautelosa. Ela nunca confiara plenamente em Paulo, apesar de sua natureza aparentemente gentil. Algo sobre ele não se encaixava bem com ela. Ela não conseguia identificar exatamente o que era, mas muitas vezes comentava o quão fora ele parecia. Em jantares de família, ela fazia comentários passivo-agressivos sobre o passado de Paul, seu trabalho ou a maneira como ele parecia se encaixar muito bem em suas vidas. Ele não é quem você pensa que é, Lisa, diria Evelyn, com a voz tingida de suspeita. Mas Lisa, grata pelo amor e apoio que Paul havia trazido para suas vidas, descartou as preocupações de sua mãe como paranoia. A saúde de Evelyn estava se deteriorando e Lisa atribuiu sua desconfiança a Paul ao seu frágil estado de espírito. Ela estava sob medicação para seu problema cardíaco, e a tensão de cuidar de Alex enquanto Lisa trabalhava cobrava seu preço. Nos meses seguintes, a condição de Evelyn piorou e a tensão entre ela e Paul ficou mais aparente. Eles costumavam discutir quando Lisa não estava por perto, suas vozes baixas, mas agudas. Alex ouviu alguns desses argumentos, mas nunca entendeu porque sua avó não gostava tanto de Paul. Afinal, Paulo não tinha sido nada além de bom para ele. Lisa, presa no meio, tentou manter a paz na casa. Ela amava sua mãe, mas também confiava em Paul, que havia se intensificado de maneiras que ela nunca esperava. Ela não conseguia ver o que Evelyn viu e certamente não conseguia entender porque sua mãe estava tão convencida de que Paul estava escondendo algo. Para Lisa, Paul trouxe estabilidade às suas vidas caóticas, algo de que todos precisavam desesperadamente. Mas com o passar dos meses,
as suspeitas de Evelyn só se fortaleceriam, e o frágil equilíbrio em sua casa seria testado de maneiras que nenhum deles poderia ter antecipado. Em meados de 2016, as tensões dentro do agregado familiar aumentaram. Lisa, emocionada por Alex estar finalmente se unindo a Paul, começou a pensar que eles haviam encontrado um novo senso de estabilidade. Ela acreditava que Paul havia preenchido o vazio deixado pelo pai ausente de Alex, e vê-los trabalhar juntos em projetos domésticos ou rir na frente da TV trouxe-lhe uma sensação de alívio. No entanto, sob a superfície, o mal-estar estava crescendo. Evelyn, a mãe de Liza, nunca escondeu sua desconfiança em relação a Paul. Desde quando Lisa apresentou Paul pela primeira vez, os olhos afiados de Evelyn nunca perderam nada. Há algo estranho naquele homem, ela sussurrou para Lisa uma noite. Eu não sei o que é, mas ele está escondendo alguma coisa. Lisa a ignorou, descartando isso como paranoia. Paul não tinha feito nada além de mostrar bondade e apoio para ela e Alex. O que mais poderiam pedir? Evelyn, no entanto, não se convenceu tão facilmente. Suas suspeitas eram profundas, e ela não conseguia abalar a sensação de que Paul não era o homem que ele afirmava ser. Ela passou anos cuidando de Alex, criando-o enquanto Lisa trabalhava longas horas. Por mais que ela quisesse ver sua filha feliz, ela não podia ignorar a sensação estranha em seu intestino. O declínio da saúde de Evelyn parecia apenas alimentar sua cautela. Sua condição cardíaca, que tinha sido controlável com medicação, piorou no ano passado. Viagens frequentes ao médico, ajustes em suas prescrições e aumento da fadiga cobravam seu preço. Muitas vezes, ela se sentava à mesa da cozinha, com as mãos tremendo enquanto se atrapalhava com os frascos de comprimidos, enquanto olhava para Paul enquanto ele cuidava de seus negócios. Uma noite, no final do verão, a tensão atingiu o seu ponto de ebulição. Paul tinha chegado tarde em casa depois de um longo dia de trabalho, e Alex, que tinha crescido cada vez mais apegado a ele, cumprimentou-o ansiosamente na porta. Os dois começaram imediatamente a discutir planos para o fim de semana, algo envolvendo uma viagem de pesca que Paul havia prometido levar Alex. Lisa observou com um sorriso caloroso da cozinha enquanto eles riam juntos. Mas Evelyn, sentada em seu lugar habitual perto da janela, estava longe de se divertir. Ela observou a cena se desenrolar com os olhos estreitados, as mãos segurando os braços da cadeira. A maneira como Paulo se integrou tão facilmente em suas vidas não se encaixava bem com ela. Ela nunca tinha sido capaz de identificar exatamente o que estava errado, mas não podia negar o sentimento de desconfiança que vinha crescendo dentro dela. Naquela noite, depois do jantar, Evelyn não conseguiu mais se conter. Enquanto Lisa limpava a mesa, ela se virou para a filha, com a voz baixa, mas firme. Lisa, precisamos falar sobre Paul, disse ela. Lisa suspirou, sabendo para onde essa conversa estava indo. Ela já tinha ouvido as preocupações de sua mãe antes, mas não estava com disposição para outra palestra. Mãe, já ultrapassamos isto. Paulo não tem sido nada além de bom para nós. Por que é que não o podes esquecer? Os olhos de Evelyn se voltaram para Paul, que estava na sala de estar com Alex. Não confio nele. Vejo como ele vê as coisas por aqui. É como se estivesse sempre a calcular alguma coisa. Ele está a esconder alguma coisa, Lisa. Não sei o quê, mas sinto-o. Lisa balançou a cabeça, exasperada. Ele não esconde nada. Ele tem sido bom com o Alex. Não era isso que querias? Para Alex ter alguém em sua vida que se preocupa com ele. O rosto de Evelyn se apertou, sua mão tremendo quando ela pegou seu frasco de comprimidos. Eu não quero que ele se machuque, Lisa. Algo não está bem com o Paul. Estou a dizer-te. A conversa terminou abruptamente quando Alex entrou na cozinha, animado com a próxima viagem de pesca. Lisa forçou um sorriso, tentando tirar as palavras de sua mãe de sua mente, mas a tensão persistiu. A saúde de Evelyn continuou a diminuir com o passar das semanas. Sua medicação a deixava sonolenta e esquecida e, na maioria das vezes, ela ficava confinada em seu quarto. As discussões entre ela e Paul, uma vez escondidas de Alex e Lisa, tornaram-se mais frequentes. Evelyn fazia acusações veladas durante o jantar, seu tom gelado enquanto questionava Paul sobre seu passado, seu trabalho e suas intenções. Paulo, por sua vez, manteve-se calmo, nunca levantando a voz, mas a tensão entre eles era palpável. Ele começou a passar mais tempo fora de casa, alegando que o trabalho havia ficado mais ocupado, embora Lisa não pudesse deixar de notar os olhares estranhos que sua mãe atirava nele sempre que ele estava por perto. Não foram apenas as suspeitas de Evelyn que lançaram uma sombra sobre a família. Alex, agora 16, estava se tornando mais retraído. Seu relacionamento uma vez aberto com Lisa começou a mudar à medida que ele se tornava mais reservado, passando longas horas em seu quarto ou fora de casa inteiramente. Lisa atribuiu isso ao comportamento típico da adolescência, mas não conseguiu abalar a sensação de que algo estava errado.
No início de outubro de 2018, a saúde de Evelyn sofreu um declínio súbito e devastador. Ela sempre foi uma forte presença na casa, seus avisos sobre Paul soando nos ouvidos de Liza, mesmo depois de cada discussão. Mas a tensão de sua condição cardíaca, combinada com a crescente tensão na casa, parecia desgastá-la. Recentemente, a dose da medicação aumentou e os seus níveis de energia diminuíram significativamente. Apesar disso, ela manteve um olhar atento sobre a família, suas suspeitas sobre Paul inabaláveis. Uma noite, Liza voltou para casa depois de outro longo turno de trabalho. A casa estava assustadoramente tranquila, sem sons das atividades habituais, sem TV tocando da sala de estar, sem tilintar de pratos na cozinha. Ao colocar suas coisas no chão, sentiu um estranho mal-estar sobre ela. Chamando por sua mãe, a voz de Liza ecoou pelo corredor, mas não houve resposta. Seu coração começou a disparar quando ela se aproximou do quarto de sua mãe. Abrindo a porta, ela viu Evelyn deitada imóvel na cama, seus frascos de medicamentos espalhados pela mesa de cabeceira. A cena foi caótica, as tampas dos frascos de comprimidos desparafusaram-se, alguns comprimidos derramaram-se no chão. Liza correu para o seu lado, com as mãos tremendo enquanto balançava suavemente a mãe, na esperança de acordá-la. Mas Evelyn não respondeu. O pânico tomou conta de Liza enquanto ela buscava seu telefone, discando 911 com os dedos trêmulos. A voz do operador era um borrão enquanto Liza lutava para explicar o que havia acontecido. Em poucos minutos, os paramédicos chegaram, correndo para a sala para avaliar a situação. Eles trabalharam rapidamente, mas Liza podia ver isso em seus rostos, eles eram tarde demais. Evelyn foi declarada morta no local, a causa oficial da morte uma suposta overdose acidental de sua medicação para o coração. O relatório do médico legista confirmou que a combinação de comprimidos tinha sobrecarregado o seu já frágil sistema. Liza estava inconsolável. A culpa pesava sobre ela, ela perdeu os sinais. Ela não estava lá o suficiente para sua mãe quando ela mais precisava dela. Enquanto ela estava na porta do quarto de sua mãe, a mente de Liza correu de volta para os últimos avisos de Evelyn. Sua mãe sempre disse que algo estava errado sobre Paul, e agora ela se foi. A Evelyn sabia algo que não podia provar. Houve mais em sua morte do que aparentava. Os dias que se seguiram à morte de Evelyn foram um borrão de tristeza e preparativos funerários. Liza apoiou-se fortemente em Paul, que parecia oferecer um apoio inabalável durante este momento difícil. Ele cuidou dos preparativos para o funeral, confortando Liza o melhor que pôde. Ele assegurou-lhe que não havia nada que ela pudesse ter feito para impedir a morte da mãe, que era simplesmente um trágico acidente. Mas, apesar do comportamento calmo de Paul, uma pequena semente de dúvida havia sido plantada na mente de Liza. Ela não podia ignorar a crescente suspeita de que a morte de sua mãe não era tão direta quanto parecia. A medicação dispersa, a forma como Evelyn tinha sido tão inflexível sobre o verdadeiro caráter de Paul poderia ter havido jogo sujo envolvido. Ou sua dor estava obscurecendo seu julgamento. Enquanto isso, Alex havia se tornado mais retraído do que nunca. A morte de sua avó, que havia sido uma presença constante em sua vida, o atingiu com mais força do que Liza havia previsto. Ele passou longas horas em seu quarto, mal falando com ninguém. A relação outrora próxima entre mãe e filho parecia estar desaparecendo, deixando Liza se sentindo mais sozinha do que nunca. Com o passar das semanas, Liza não conseguia abalar a sensação de que algo estava terrivelmente errado. Paul se integrou ainda mais profundamente em suas vidas, assumindo o papel de único sistema de apoio para ela e Alex. Mas houve momentos em que seu comportamento levantou bandeiras vermelhas, pequenas coisas que Liza tentou ignorar, mas não conseguiu. Uma noite, enquanto examinava alguns dos pertences de Evelyn, Liza encontrou o antigo diário de sua mãe. Folheando as páginas, ela encontrou entradas em que Evelyn havia escrito sobre suas suspeitas em relação a Paul. Não confio nele, dizia uma entrada. Há algo que ele está escondendo, algo escuro. Consigo senti-lo. Outra entrada descreveu uma discussão acalorada entre Evelyn e Paul, onde ela o acusou de ser manipulador e secreto. As palavras deram um arrepio na espinha de Liza. Será que a mãe tinha razão o tempo todo? Paulo estava escondendo alguma coisa deles. E se sim, o quê? O mal-estar de Liza continuou a crescer, mas com a mãe desaparecida e Alex emocionalmente distante, ela se sentiu presa. Ela não sabia a quem recorrer, e o homem em quem ela mais confiava, Paulo, era agora a fonte de seus medos mais profundos. Como o mistério em torno da morte de Evelyn começou a desvendar, Liza logo se encontraria no centro de uma tempestade que ela nunca viu chegando. Na primavera de 2020, a vida de Liza e seu filho Alex parecia estar acontecendo normalmente. Alex estava agora em seus 20 e poucos anos, estudando para se tornar um médico, uma decisão motivada em parte pelo trauma de perder sua avó. Mas, apesar de suas realizações acadêmicas, Alex estava silenciosamente lutando com sua identidade e questões pessoais, sentindo-se desconectado de seus colegas e familiares. Enquanto isso, o relacionamento de Liza com Paul havia se tornado tenso.
O que antes parecia uma parceria de apoio tornou-se uma fonte de tensão. Paulo havia se tornado distante, retraído e reservado. Ele passou longas horas longe de casa sem explicação, e Lisa podia sentir uma frieza entre eles que não havia estado lá antes. O calor que inicialmente a atraíra para ele desapareceu, substituído por uma inquietante sensação de desapego. Era uma noite típica de terça-feira, quando Lisa voltou para casa depois do trabalho. A casa era extraordinariamente tranquila. Normalmente, Paul estava assistindo TV ou consertando coisas ao redor da casa, mas hoje estava quieto. Lisa chamou, mas não houve resposta. Enquanto caminhava em direção ao quarto deles, seu coração começou a disparar. Algo parecia errado. Ela abriu a porta do quarto e congelou. Ali, sobre a cama, estava Paulo, imóvel. Sua pele estava pálida, seu peito imóvel. O choque atingiu Lisa como uma onda, e ela tropeçou para trás, sua mente correndo. Por um momento, ela ficou ali, incapaz de compreender o que estava vendo. Então, o pânico se instalou. Lisa correu para o lado de Paul, sacudindo-o e chamando seu nome, mas ficou claro que ele havia partido. Seu corpo estava frio e havia uma pequena contusão na lateral da cabeça. A visão da lesão fez o estômago de Lisa tremer de pavor. O que tinha acontecido aqui? Lutando contra o pânico, Lisa pegou seu telefone e ligou para o 911. A voz calma da operadora a guiou pelos degraus, mas Lisa mal conseguia se concentrar. Em poucos minutos, policiais e paramédicos chegaram ao local. Quando os médicos confirmaram que Lisa já sabia que Paul estava morto, a polícia começou a investigação, isolando a casa e tratando o quarto como uma potencial cena de crime. Lisa, em estado de choque, respondeu às suas perguntas da melhor maneira possível. Ela contou-lhes sobre encontrar Paul, sobre a contusão, e como ela não tinha ideia do que tinha acontecido. Os oficiais ouviram com atenção, seus rostos sombrios, mas suas perguntas logo se tornaram mais pontudas. Você e Paul discutiram recentemente, um oficial perguntou, seu tom neutro, mas sondando. Paulo tem agido de forma diferente, outro perguntou. Lisa balançou a cabeça, sua mente turva de confusão. Sim, argumentaram, mas nada sério. Eles haviam se separado, mas ela nunca pensou que chegaria a esse ponto. Enquanto a polícia continuava a fazer perguntas, Lisa começou a sentir uma sensação de afundamento. Seus olhos seguiam cada movimento dela, e ela podia ver a crescente suspeita em seus rostos. Horas se passaram e, à medida que a investigação se aprofundava, o pesadelo de Lisa se intensificou. A polícia vasculhou a casa, recolhendo provas, e logo, encontraram várias informações preocupantes. Um copo de vinho com as impressões digitais de Lisa, uma peça rasgada de roupa perto da cama e uma mensagem de texto enviada pelo telefone de Paul mais cedo naquele dia, uma que parecia sugerir uma discussão entre eles. À medida que as provas se acumulavam, o tom dos policiais mudou. Eles não tratavam mais Lisa como uma parceira de luto, mas como suspeita. As perguntas tornaram-se mais nítidas e o ar na sala ficou pesado com a tensão. Então veio o momento em que Lisa temia. Um dos policiais se aproximou dela com uma expressão sombria e algemas. Lisa Johnson, disse ele baixinho, você está presa pelo assassinato de Paul Rivers. O mundo de Lisa desmoronou ao seu redor quando as algemas se encaixaram. Sua cabeça estava embaçada, ela estava tentando entender o que estava acontecendo. Homicídio. Como eles poderiam acreditar que ela havia matado Paul? Ela não fez nada de mal. Sua respiração acelerou e as lágrimas borraram seus olhos quando a polícia a tirou de casa. Os dias seguintes foram um borrão de interrogatório, confusão e medo. Lisa se viu no centro de uma investigação de homicídio, com a polícia convencida de que ela havia matado Paul em um acesso de raiva. As provas, embora circunstanciais, pareciam condenatórias. O hematoma na cabeça de Paul sugeria um golpe de um objeto contundente, um que poderia ter sido infligido durante uma discussão doméstica. O copo de vinho com as suas impressões digitais, a roupa rasgada, a mensagem de texto, tudo indicava uma violenta altercação entre eles. Mas Lisa sabia a verdade. Ela não tocou no Paul. Ela não o tinha magoado de forma alguma. Desesperada, ela tentou explicar isso aos detetives, mas seu ceticismo era palpável. Eles acreditavam que tinham o assassino. No entanto, à medida que a investigação continuava, algo inesperado aconteceu, um segredo ainda mais sombrio começou a surgir. Os detetives encontraram uma série de mensagens criptografadas no telefone de Paul. Eles não estavam entre Paul e Lisa, mas entre Paul e Alex. O tom das mensagens era enigmático, quase íntimo e suscitava mais perguntas do que respostas. A polícia começou a se perguntar se havia mais na morte de Paul do que aparentava. O mistério se aprofundou quando o comportamento de Alex se tornou cada vez mais errático. Ele parou de frequentar as aulas, parou de atender o telefone e se distanciou de todos, inclusive de sua mãe.
O peso das verdades ocultas estava prestes a desabar, desvendando a família de maneiras que Lisa nunca poderia ter imaginado. Enquanto Lisa estava sentada em sua cela, aguardando seu destino, as rodas da investigação estavam girando em uma direção que ninguém havia antecipado. À medida que a investigação sobre a morte de Paul progredia, a polícia voltou seu foco para Alex. Seu comportamento cada vez mais errático e suas mensagens enigmáticas com Paul levantaram alarmes, sugerindo que havia muito mais nessa história do que alguém havia pensado originalmente. Lisa permaneceu sob custódia, confusa e desesperada por respostas, enquanto o estranho distanciamento de Alex do caso se tornou mais difícil de ignorar. Apenas alguns dias após a prisão de Liza, a tragédia aconteceu novamente. Alex foi encontrado morto em seu dormitório. Ele cometeu suicídio. A polícia encontrou uma nota de suicídio cuidadosamente escrita em seu quarto. É esta carta que finalmente revelará a verdade assustadora sobre a cadeia de eventos que destruiu a família de Liza. Na nota, Alex confessou ter mantido um relacionamento romântico secreto com Paul por vários anos. Escreveu sobre as suas reuniões clandestinas, sobre as emoções fortes que sentia por Paulo e sobre a confusão e o ciúme que o consumiam. O relacionamento, mantido escondido de Lisa e do mundo, foi a maneira de Alex buscar conforto em suas próprias lutas emocionais complexas, particularmente em relação à sua identidade. No entanto, Alex revelou que Paul também não tinha sido fiel a ele, continuando a ver outros homens ao lado. Esta revelação despedaçou Alex. Ele não suportava a ideia de perder Paulo, não depois de se sentir abandonado pelo pai e negligenciado pela mãe durante a maior parte de sua vida. A dor de ver Paulo se afastar em direção a outra pessoa se transformou em um ciúme incontrolável. Foi então que a parte mais escura da confissão de Alex veio à tona. Ele admitiu que sua avó havia pego ele e Paul em uma situação comprometedora uma noite. Percebendo que ela iria expor seu relacionamento com Liza, Alex entrou em pânico. Em uma tentativa desesperada de silenciá-la, ele adulterou sua medicação, garantindo que ela tomasse uma overdose. Alex escreveu sobre a culpa que o assombrava após sua morte, embora ele se convencesse de que era necessário proteger seu segredo. Mas a infidelidade contínua de Paul empurrou Alex ainda mais para um estado de raiva. Quando Alex soube que Paul estava saindo com outro homem, sua fúria atingiu seu ponto de ruptura. Na nota, Alex descreveu a noite da morte de Paul em detalhes arrepiantes. Ele havia confrontado Paulo em sua casa, acusando-o de traição, e em uma raiva ciumenta, ele atacou Paulo. Durante a luta, Alex bateu na cabeça de Paul, matando-o no processo. Após o ataque, Alex percebeu a gravidade do que havia feito e fugiu do local, deixando sua mãe descobrir o corpo de Paul. A nota de suicídio terminou com um pedido de perdão. Alex expressou profundo remorso pela dor que causou, especialmente à mãe. Ele explicou que ela não tinha nada a ver com os crimes e que não deveria ser punida por suas ações. Ele escreveu que não podia mais viver com o peso de sua culpa e não suportava ver sua mãe sofrer por seus erros. A polícia imediatamente levou a carta ao conhecimento da equipe jurídica de Lisa. Em poucos dias, ela foi libertada da custódia. As revelações chocantes deixaram Lisa em um estado de descrença. O filho que ela tinha criado, o rapaz que ela tinha amado, tinha escondido segredos tão obscuros, segredos que tinham destruído a sua família de dentro para fora. A libertação da prisão foi agridoce, ela estava livre, mas o custo tinha sido maior do que podia suportar. O peso da verdade, combinado com o escrutínio público que se seguiu à confissão de Alex, era demais para Lisa lidar. A comunidade que antes a apoiava agora via sua família com uma mistura de piedade e julgamento. Os meios de comunicação desceram sobre a sua história, transformando-a num escândalo que se espalhou pelas primeiras páginas. Onde quer que Lisa fosse, ela era recebida com sussurros e olhares. O impacto emocional, combinado com a dor pela perda do filho e do parceiro, levou-a a um colapso mental. Logo após sua libertação, Lisa foi internada em um centro psiquiátrico, onde foi tratada de depressão grave e transtorno de estresse pós-traumático. No ambiente estéril do hospital, ela foi forçada a enfrentar os momentos mais sombrios de sua vida. As memórias amorosas que ela tinha de Alex quando menino estavam agora manchadas pelas ações horríveis que ele havia tomado em segredo. Ela foi deixada a lutar com questões de culpa e se havia sinais de que ela havia perdido.